Samuel 2, capítulo 11. O adultério de Davi e Batseba. Olha aí que história bonita. No começo do ano, a época em que o rei costumava ir à guerra, Davi enviou Joabe e suas tropas israelitas para lutar contra os moabitas. Ele destruiu exércitos inimigos acerca da cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Cerca da tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava o terraço, reparou que uma mulher muito bonita tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disse-lhe: é Batseba, filha de Ilá e esposa de Uri, Inítita. Então Davi enviou um mensageiro para que trouxesse e teve relação com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual da purificação depois da menstruação. Ela voltou para casa. Passando algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou um mensageiro para Joabe e enviou Uri Inita. Joabe enviou Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o exército, como ia a guerra. E então disse Urias: vai para casa, descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio. Os guerreiros do rei, quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou o que aconteceu depois de ter ficado tanto tempo fora. Por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca de Israel, de Judá, está em tendas de Joabe. Meu comandante e seus soldados estão acampados ao livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa. Eita, soldado guerreiro forte! Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte Davi convidou-o para jantar e embriagou outra vez, porém ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Davi trama a morte de Urias. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou Urias entregá-lo a carta. Continha o seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima ao muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias Intita foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi o relato da batalha e disse: seu mensageiro conte ao rei que tudo o que aconteceu na batalha. Pede que ele fique irado. Pode ser que ele fique irado e pergunte por que as tropas se aproximou tanto da cidade. Não sabia que atingiria contra eles os muros? Acaso Ibimeleque, filho de Gidão, não foi morto em Tabás por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Porque chegaste tão perto do muro? Então diga-lhe que seu soldado Urias Nita também foi morto. O mensageiro foi para Jerusalém e deu o relato com o piloto Davi. Completou a Davi: o inimigo saiu contra nós no campo de aberto, e disse ao mensageiro: quando perseguimos de volta até o portão da cidade, arqueiro do alto do muro atingiram flecha contra nós. Alguns homens do rei foram mortos, entre eles estavam Urias e Ninita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime,
A espada devorai este hoje aquele que amanhã lute bravemente e conquistarei a cidade. Quando a esposa de Ures soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminando o período do luto, Davi mandou trazê-la para o palácio, e ela se tornou uma das suas esposas e deu à luz a um filho, mas Davi fez de segredo o Senhor. Natã repreende Davi. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e ele foi até o rei e disse-lhe: havia 2 homens em uma certa cidade, um era rico e o outro era pobre. E o rico era dono de muitas ovelhas e muito gado, e o pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, e ela cresceu com os filhos. Dela ele comia em seu prato e bebia no seu copo, até dormia em seus braços. Ela era como filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico, e em vez de matá-lo um dos seus animais, seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e o matou, e preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com este homem rico, e jurou: tão certo como vive o Senhor, homem que fez uma coisa desta merece morrer. Deve ser restituído 4 ovelhas ao pobre, por rebanho o cordeiro, por roubando a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei e livrei da mão de Saul. Dei-lhe casas e mulheres de seu senhor, o rei de Israel e Judá. Isto não bastante, teria dado muito mais. Por que então desprezaste a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias Netita com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará mais da sua família, pois você me desprezou e tomou para si mulher de Urias. Assim diz o Senhor Deus: da sua própria família farei surgir o seu castigo, tomarei suas mulheres diante de seus olhos e darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. Que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo o povo de Israel. Toma, Davi, se lascou, foi ali. Vai comer a mulher do outro, ainda manda matar o cabra. Aí, tu se lascou agora, viu, neguinho? E os jornais sensacionais de hoje teriam... Não, que é caso mortal, ponto, né? Que não. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do teu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir deste modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para a casa do Senhor, fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Ures. E Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou noites prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiam para que ele levantasse e comesse, mas Davi se recusava. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de contá-la para ele. Não ouvindo nossos conselhos, quando a criança estava doente, disse: se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estava cochichando, compreendeu que havia acontecido. A criança morreu e perguntou sim. Responderam: ele está morta. Então Davi se levantou do chão, levantou-se, perfumou-se e trocou-se de roupa e foi ao santuário adorar o Senhor. Depois voltou ao palácio e pediu-lhe que trouxesse alimentos e o comeu. Seus servos ficaram perplexos, não entenderam deste enquanto a criança havia
estava vivo, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou e se alimentou e voltou a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava que, quem sabe, o Senhor tem compaixão de mim e deixará que a criança viva, mas porque o jejum agora ele morreu. Poderia fazê-lo voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz a um filho que Davi chamou de Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem para o profeta Natã, dizendo que o menino deveria se chamar Jadidias, conforme o Senhor havia ordenado.